Olá, amigos, amantes do rádio bem feito, do rádio que sempre foi o companheiro de todos nós. Eu gosto de lembrar que o rádio é gratuito, você não paga nada. Se ele anunciar alguma coisa que você quiser comprar, é a sua opção. O rádio sempre foi gratuito nesse país e vai continuar sendo. Isso é muito bom. É uma diversão, é uma companhia muito legal, muito abrangente. E, como sempre, nós trazemos uma das belas vozes que marcaram o rádio durante muito tempo. O rádio, em 100 anos de vida no Brasil, ele fez muito, muito, muito. Infelizmente, muitos dos nossos amigos, parceiros, companheiros de rádio já partiram, mas nós vamos conversar com os que estão aqui. Então, o mais importante... antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu preciso dizer o seguinte: quando vocês olharem esse nome estranho que está aí embaixo, entrem no canal do YouTube, coloquem esse nome aí, com uma série de alfanuméricos aí, que vai ser muito difícil eu ditar para vocês, vocês vão conhecer a coleção inteira de vozes do Brasil. E agora eu chamo aqui para vir dividir e, para dizer a verdade, para tomar conta do programa, o nosso querido Augusto Batalha. Bem-vindo. Olá, muito obrigado, Luiz, pelo convite que você me fez. Me sinto honrado em estar aqui com você. Para falar a verdade, é a primeira vez durante muito tempo, para ser mais preciso, durante alguns anos, pelo menos 20 anos, que eu estou sendo chamado e convidado para dar uma entrevista, para falar um pouco sobre minha carreira e contar um pouco da minha história, e que possa ser bacana para algumas pessoas e incentivar outros, por que não? Estou aí, à sua disposição. Na verdade, nós estamos nesse projeto relembrando histórias do rádio, porque em 100 anos muita gente aconteceu. Muita gente apareceu. Muita gente passou pelo rádio, mas passou. Olha, vou fazer um bico, vou fazer férias de alguém, porque alguém falou que o cara tem voz grossa, voz grave e tal. Já perceberam que o Batalha tem uma voz forte aí. Mas, para começar, como é que o menino Augusto ou o menino Vladimir chegou a perceber que ele tinha um bom material de voz? Na verdade, Luiz, eu acho que minha história se confunde um pouco, porque nos anos 50, anos em que eu nasci, né, minha família, como todas as famílias brasileiras, eram ouvintes do rádio. Né? A televisão praticamente não existia, então todo mundo ouvia rádio. Né? O rádio era o objeto da sala, o rádio era aquele companheiro de todos os dias. E havia muitas novelas que veio do rádio para a televisão. Eu estou te contando desde o princípio para você ver como que a minha história é meio complicada. Nos anos 50 tinha uma novela, isso que me contava a minha falecida irmã mais velha, enfim, que já faleceu, não está entre nós, e ela tinha uma novela que se chamava, eu não me lembro o nome da novela, e tinha lá o Vladimir, o cigano de olhos negros, que era o grande, acho que era na Rádio São Paulo, Rádio Piratininga, enfim, nos anos 50. E eu nasci, e o meu nome veio, o Vladimir, ele veio desta novela. Muito interessante tudo isso, porque depois eu fiquei sabendo pela minha irmã que o meu nome já veio de dentro do rádio. E é uma coisa muito interessante, porque nasci de um nome de um personagem de novela do rádio. O meu nome, realmente, de batismo é Vladimir Batalha. O Augusto, eu já vou falar sobre isso, ele só veio já início dos anos 80, porque até então eu era Vladimir. Minha vida começou no rádio, eu era muito jovem, muito garoto, e eu diria para você que minha voz ainda estava em formação, era um adolescente, juvenil, não considerava adulto, era um meninão, né? Em 1974, eu conheci, a minha irmã conheceu, né,
mais velha, que já tinha feito radioteatro, a Tereza, ela conhecia uma pessoa que conhecia o Olimar Pires de Almeida, que era dono da Rádio Convenção de Itu. E ela achava, a minha irmã, falava assim, mas você tem tino para o rádio, você é um moleque muito comunicativo, você tem que ir para o rádio. Porque eu tentei, não consegui, fiz umas participações, mas você tem que tentar. E foi aí que ela me apresentou para essa pessoa, só que não era nem em São Paulo, eu morava em São Paulo, eu sou da cidade de São Paulo, você imagina como que o rádio me fez eu viajar, né? E eu tive que... fui conhecer essa pessoa e me apresentado foi, na época tinha um programa que era Parada de Sucesso, não me lembro se era do Enzo Almeida Passos ou era... nos anos 74, para ser bem preciso. Parada de Sucessos era Hélio de Alencar, Hélio de Alencar. da Rádio Nacional de São Paulo, depois Globo. Nacional. O Olimar Pires de Almeida, que já era um locutor, que tinha passado Peça Bis para o Sucesso, na Rádio Bandeirantes, ele tinha essa rádio, Rádio Convenção AM de Itu, 670 kHz, e ele falou, olha, eu acho que você leva jeito para o rádio, vamos gravar a tua voz aqui. Isso lá em Itu. Eu fui para lá para ver, eu era um meninão, eu estava começando meu trabalho, trabalhava como auxiliar de escritório, no escritório e tal. Mas o meu desejo de entrar no rádio era muito grande, porque já desde a minha irmã, eu ouvia a rádio, eu consumia a rádio, eu ouvia a rádio desde os anos 60, era aquilo que eu ouvia futebol, ouvia os programas musicais, ouvia tudo que você imagina, eu ficava ouvindo, e aquilo estava dentro de mim, era uma chama acesa que precisava, em algum momento, se sucumbir, acabar com aquela coisa que ficava incandescente, acalmar. E aí foi quando minha irmã apresentou essa pessoa, que acabou me apresentando ao Olimar, e começou minha história. Eu fui lá para Itu, ele acabou fazendo um teste, e eu passei, como meus pais não deixavam eu largar tudo, o meu trabalho, meu estudo, para poder me dedicar ao rádio. As famílias eram complicadas, não é tão fácil assim, não é? Você sabe muito bem, você deve ter passado por isso também. Meus pais não deixavam, eu falava, parar de estudar para ir para o rádio, imagina, já hipótese alguma, você vai fazer isso, você tem que estudar, tem que ser um engenheiro, um compositor, sei lá. Tanto que eu fiz contabilidade, quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu tinha que ter uma profissão, meu pai exigia isso. E eu fui lá, ele gostou da minha voz, falou, você leva jeito para fazer rádio, você vai ser um cara do rádio. E eu quero fazer um programinha de sábado e domingo, você vai fazer utilidade pública e vai anunciar as músicas. Como se fosse a parada de sucesso do Hélio de Alencar. Tá bom. E eu imagina você, primeira vez na minha vida, entrar no microfone, numa rádio, embora fosse em Itu, era sábados e domingos. Então, toda sexta-feira terminava, tal, sábado de cedinho, eu pegava o primeiro ônibus e ia para Itu. Eu ia do meu bolso. Meu pai falava, não acredito que você pega o seu dinheiro do saláriozinho que você ganha e põe nessa porcaria, enfim, aquelas coisas todas. Mas eu ia porque eu queria estar no rádio. E foi assim que eu fiquei alguns anos no rádio. Em 1974, ainda, 74 para 75, eu estava com esse programinha lá de sábados e domingos na convenção de Itu, ia todo final de semana, e aquele negócio de escritório não estava comigo. Aí eu falei, a Rede Globo estava começando a explodir, né, de audiência em todo o Brasil, 1974, o Globo era aquele Globo antigo, que vocês, não sei se vocês conhecem, era um Globo assim, né, um Globo mesmo, como se fosse um Globo da Morte, né, é aquele símbolo assim. E eu fui fazer um teste para trabalhar no faturamento com o Valdomiro, aqui na Alameda Santos, onde tinha a Galeria Arte Global. Não sei se vocês se recordam disso, nem se você se recorda disso. E eu fui lá e fiz um teste de escritório só para estar no meio. Mas já estando em São Paulo no meio, eu teria uma condição mais favorável de chegar a me aproximar aqui de veículos de comunicação em São Paulo. E foi assim que eu fui para a Rede Globo, em 74.
Fiquei lá, conheci. E eu vivia trabalhando no faturamento e indo lá na Marechal Deodoro. Eu trabalhava no faturamento e ia na Rua das Palmeiras, ver o programa Gil Gomes de vez em quando. Então eu tinha aquelas folguinhas, eu ia sempre buscar um pouco do que eu queria ser, do que eu queria alcançar. Em 1977, eu fazendo o programa lá, em 1977, mas isso eu já não tinha dado certo. Em 75 eu saí da Rede Globo, 1 ano e meio, 2 anos depois saí da Rede Globo. Não tinha conseguido nada, eu também não tinha nem muito me interessado em fazer nada. Eu saí da convenção, trabalhei no escritório, precisava ganhar dinheiro, e não estava dando o dinheiro que eu estava ganhando. Em 1977 eu fui para Diário do Guanabara. Conheci o Américo Garcia, que era uma pessoa do rádio e era comercial, que me apresentou o Paulo César, que era o diretor, que tinha sido da Rádio Piratininga, foi diretor de novela, Paulo César, que tinha, né, um velhinho, bacana, muita gente boa, e fui para a Diário do GNBC 1300. Eu fui fazer um programa aos domingos com o Fred Rovella. Não sei se você se recorda. Fred Rovella foi cantante italiano, claro. Isso, mas ele tinha sido revelação no programa Silvio Santos, não sei se você se recorda. Ele ainda não estava nessa fase italiana, ele ainda era o Mio Maio, da música que ele começou a ser conhecido, ele fazia os programas. Okay. Isso, e aí sim ele foi até o Zácaro, ele já estava começando a fazer a caravana do Zácaro. E aí nós fomos fazer um programa, porque a discoteca estava em evidência no Brasil, em 1977, e nós fomos fazer um programa aos domingos na Diário do Guanabara, chamado Domingo Balançado, e éramos eu e o Fred Rovella. E o programa foi muito bem, ficou lá aos domingos, tinha patrocínio dali, eu me lembro que eu ajudei, inclusive, ao Américo para conseguir o patrocínio dali e tal. E isso foi até 81 para 82, para ser bem preciso. Todo esse tempo aí nós passamos juntos aos domingos. Só que em 1979, eu sempre tive esse lado meio empreendedor, sabe, Luiz? E eu conheci alguns artistas lá através do próprio... Você conhece bem. Conheço muito bem esse lado. E eu tinha um pouco esse lado empreendedor. O Fred Rovella me apresentou alguns artistas. Ele era concunhado do Bolinha, casado com a esposa dele, era a irmã da esposa do Bolinha, e eles eram bem conhecidos e acabaram conhecendo outras pessoas, e eu acabei me envolvendo muito tempo com ele e conheci outros artistas. Em 79, eu montei uma empresa de espetáculos artísticos, de show mesmo, né, de música, que se chamava Star Show. Meio que achando que eu pudesse me dar bem com esse ramo de show também, mas isso sempre com o rádio em paralelo, fazendo a minha historiazinha, porque eu não tinha tido ainda a minha grande chance, a minha grande vitrine, né? Eu estava sempre com uma vitrine meio que colateral, meio na minha lateral. Em 79 eu montei essa empresa chamada Star Show, fiz vários shows com Gilberto Gil, Simone, Belchior, Elba Ramalho, mais pelo lado da MPB, depois... Aí eu conheci o Chacrinha, e aí vem a minha história de ida para Excelsior, isso já em 1982. Fiz muitos shows com o Chacrinha, foi muito bem recomendado, o Chacrinha gostava muito de mim. Bom, aí me levaram, através de um operador da Rádio Cultura FM, e o do Chacrinha me levaram a conhecer o Edson Guerra, que foi uma das maiores vozes do rádio brasileiro, né? Edson Subia, que infelizmente não está entre nós já há alguns anos, né? E o Edson Guerra foi a pessoa que me recebeu. Ele tinha ido montar a Globo FM, levou um time de primeiro, Carlos Roberto foi da Manchete, foi para lá, o César Rosa foi da cidade ou da Jovem Pan, não me recordo agora, e foi para, acho que da Jovem Pan, já estava na Jovem Pan. Ele foi para Globo, depois levou Marcelo Zamarian, levou Ângelo Vizarro Júnior, que é um grande amigo nosso também, enfim. E levou um timaço lá para a Globo. A Globo era Cante com a Gente, é um projeto que veio do Rio de Janeiro, né? Trazido para São Paulo, e o Edson Guerra foi pilotar esse projeto todo. E foi aí que eu vim.
primeiro para o segundo ano desse projeto, 82 para 83, eu entrei nesse projeto, ele me deu uma chance para fazer de madrugada. Ele falou, não, eu gostei de você é um cara que tem muito bom, você é talentoso, tal, tem que aprender a mesa. Eu fazia AM, eu até então não tinha feito FM ainda, né? Então eu tive que aprender a mesa, passava lá nas Vozes do Brasil e ficava lá operando, meio como áudio, né? Porque saía do PGM a mesa para a gente aprender um pouquinho mais o ofício, né? Para operar e falar, né? Para ter essa dinâmica. Uma coisa é apresentar, outra coisa é operar e apresentar, né? E aí foi, quando ele me deu essa oportunidade, eu fui nas madrugadas da Globo FM. E comecei das 2 às 6 da manhã. Esse é o horário que eu tenho. Eu falei, bom, é aí que eu vou... Só que eu queria fazer um pedido a você. Eu falei, pois não, até então era Vladimir, ok? Aí ele disse, eu acho que o seu nome Vladimir não fica muito bom. Eu queria que você experimentasse Augusto Batalha, que eu acho que é mais forte. Eu falei, tudo bem. Aí eu entrei em contato, falei, mãe, o Edson Guerra, que é o diretor, quer que eu mude meu nome para Augusto. Ela falou, não tem problema, meu filho, o importante é que você seja feliz e que você consiga todos o que você quer na sua vida. Eu falei, tá bom. E passei a usar. No começo foi um pouquinho meio estranho, é óbvio, mas depois você vai acostumando e você assume essa identidade e larguei o Vladimir para fora, de lado, embora tenha sido o meu nome de batismo, eu acabei assumindo a identidade do Augusto Batalha. E passei, o meu nome de Batalha sempre foi, mas sempre foi a minha parte mais forte, porque tanto é verdade que todo mundo só me chama de Batalha, e sempre me chamou de Batalha, etc, etc, etc. E eu fiquei na Globo FM, e concomitantemente eu conheci o pessoal do AM da Excelsior, e logo houve uma necessidade, já me colocaram para fazer um programa à noite, das 8 à meia-noite, chamava-se Excelsior Você e a Noite. Quem produzia era o Rogerinho, trabalhava na discoteca da Excelsior, por muitos anos trabalhou, depois foi ser gerente de gravadora, etc. E o Kleber Machado, que hoje é narrador esportivo. Então, e eram os produtores do programa à noite. E o Bacelar também, que eram os outros produtores. E nós fazíamos um programa... depois do meu horário de meia-noite, era das 8 à meia-noite, entrava o Gilbert, Messias Gilbert, tá? Que já nós tínhamos trabalhado, inclusive, na Diário do Grande ABC juntos em algum momento no passado. E isso foi até 80, que na Globo FM e na Excelsior AM. Aí, 83 para 84... o Edson Guerra saiu e foi com o Chico Paes de Barros, que era diretor do Sistema Globo de Rádio, voltaram para a Record, né, da onde eles tinham vindo. Isso foi em 83. E ele chamou 3 profissionais para irem para a Record com ele, já com outro status, né? Aí ele chamou a mim, que ele estava gostando muito do meu trabalho, estava me valorizando muito, me chamou a mim, o Índio, que é o Arnaldo de Oliveira, e chamou o Ângelo Bizarro Júnior. Nós 3 saímos da Globo FM e fomos para a Record FM, pouco tempo depois. E fizemos um nome na Record FM. Foi uma época muito bacana. Foi quando eu conheci o Sérgio Boca, que já o conhecia fora do Aracabém, acabamos ficando muito amigos, conheci outras pessoas, o Pedro Filho, conheci uma das vozes mais lindas que eu parece que eu estou ouvindo agora, que é o Neville Jorge, que fazia o prefixo da Rádio Record. Eu acho que você deve ter conhecido também uma pessoa incrível, um nível maravilhoso. Muito amigo da esposa dele, Ciomara Nage. Isso. Eu tive um trabalho muito profícuo, muito legal. Tenho uma saudade danada dessa... Isso. Ele, infelizmente, nos deixou muito cedo também, o Neville, né? Por uma questão de saúde, ele acabou deixando. Mas era uma coisa... Eu tive o prazer e a honra de trabalhar com vozes, assim, incríveis. O Neville foi um deles lá na Record. Tivemos um pouco contato, porque logo depois ele veio a falecer, mas era uma pessoa incrível, assim como outros tantos profissionais. Eu conheci o Antônio Viviane, que estava por lá, fazendo, acho que, show dos bairros,
na Record, AM na TV, enfim, conheci tantos outros grandes amigos. Eu peço perdão que eu talvez não me recorde de todas as pessoas, mas conheci, fiz grandes amigos por lá e fiquei até o ano de 85 na Record. E não, eu e o Índio, o Arnaldo de Oliveira, fomos os únicos até hoje que eu me recordo que trabalhávamos na Record FM e na Excelsior AM, porque nós não saímos do Sema Globo. Eles nos autorizaram a fazer a Excelsior AM e saímos apenas da Globo FM e fomos para a Record FM. Quando passei com o Paulinho Leite, lá na direção da Globo ainda, depois o Edson, ficamos um tempo juntos, e quando eu fui voltar para a Globo FM, foi já em 85, quando o Carlos Roberto veio do Rio lá uma ordem para modificar o projeto Cante com a Gente, 84, 85, me lembro bem. O Cante com a Gente já não existia mais, eu também já não estava mais na Globo, e aí veio o sucesso, Você Liga Só Sucesso, que foi um grande sucesso da Globo FM aqui, que era da 98 do Rio de Janeiro, eles queriam implementar aqui em São Paulo, na Globo. E o Carlos Roberto acabou assumindo com a coordenação geral regional do Mário Henrique Peixinho, né? Foi um dos grandes programadores da Jovem Pan e de outras emissoras mais. E eles quiseram, o Carlos Roberto falou, eu quero que você volte, Batalha, eu quero que você volte para a Globo FM, que eu conto com você aqui, com a sua voz, com o seu jeito de comunicar, eu quero que você venha trabalhar comigo e eu gostaria muito que você viesse me ajudar. E diante caso contrário, aí vem aquelas coisas de rádio, que você sabe muito bem de bastidores, né? Caso contrário, infelizmente, a Excelsior vai ter que desligar o microfone para a sua voz. E eu tinha muito amor pela Excelsior. A Excelsior era uma coisa de infância, né? Para quem não sabe, a Excelsior tiveram as melhores vozes junto com o pessoal da difusora, do qual você foi diretor, enfim. Duas equipes maravilhosas, né? Você sabe que eu comecei, eu não vou falar muito, mas só para lembrar, eu comecei a minha vida de rádio, porque todo mundo me carimba como um radialista de rádio, mas eu comecei em televisão, na TV Cultura, sim. E aí o Antônio Celso me chamou para fazer um programa parecido com o TV2 Pop Show que eu tinha criado na TV Cultura. Só que ele queria fazer um programa eu fui fã do seu programa na época que você produziu. Eu era um dos fãs incondicionais. Era uma delícia. Modéstia à parte, não é porque... Foi o primeiro programa, se não me falha a memória, de videoclipe, né? Não, senhor. Não, senhor. Não tinha... Quando ele nasceu, o videotape estava embrionário. Era o primeiro programa de filme-clipe da TV do Brasil. Filme-clipe, não vídeo, desculpa. Eu falei... Eu falo de propósito. De clipe. Eu finjo que estou bravo exatamente por causa disso, porque pouca gente sabe que antes do videoclipe existia o filme-clipe. Clipar, do inglês, é um corte, é uma secção de alguma coisa, fazia-se um filme em 35 milímetros de um show, de um conjunto, vamos dizer, Emerson, Lake and Palmer, sempre me lembro. Aí eles clipavam esse número, cortavam esse número musical, passavam para 16 milímetros, que era mais fácil de colocar na televisão, e distribuíam para algumas emissoras nos Estados Unidos, até que um dia alguém falou, olha, tem cópia aqui, vamos mandar lá para o Brasil também, quem sabe eles usam. E 3 ou 4 cópias dessas caíram na minha mão, e eu estraçalhei, modéstia à parte, porque veio uma ideia legal, eu tive chance de fazer um programa, e esse programa estourou depois do futebol, de Luiz Noriega e Orlando Duarte, ambos de saudosíssima memória, na TV Cultura, segunda maior audiência. Eu me recordo, se é que eu vou corroborar com essa sua memória, até porque também me veio agora uma lembrança, o Big Boy veio fazer um programa em São Paulo, na TV Globo Paulista, se não me falha a memória,
que tinha o Ademarzinho Dutra também, acho que estava junto, e que foi baseado em cima dessa sua ideia da TV Cultura, se não me falha a memória. Ele veio fazer um programa de clipe na TV Globo Paulista, né? Para justiça seja feita, ele apresentava no Jornal Hoje, no Rio, isso, exatamente. um número musical. Era o Caderno exatamente. B. Né? Exatamente. O lado do lazer. E aí a TV Globo dava a ele 5 minutinhos para ele fazer um comentário e apresentar, mas não era um programa, na verdade era um número musical. Era um número musical, exatamente. Houve uma entrevista que caiu na minha mão, dada à revista Amiga, em que o senhor chamado Messier Lima, que eu não tenho... Messier Lima, lá do Rio de Janeiro. De conhecer, ele se intitulou o criador do primeiro programa de videoclipe. Falei, tudo bem, se foi de videoclipe, pode até ter sido o primeiro do Rio, porque e a gente não tinha rede, né? Claro. A TV Cultura era muito pequenininha e muito acanhada no sentido de audiência. Agora, ele pode ter feito um programa lá sem saber que tinha um aqui, mas o fato de eu ter começado o programa de filme e clipe, o meu é o primeiro. 14 de abril de 1972 é a data histórica do lançamento desse programa. Mas isso não tem nada a ver. Mas vamos lá. Eu queria dizer para você que eu trabalhei na Rádio Excelsior com o Antônio Celso, mas eu era, não vou dizer eminência parda, eu era chefe de discoteca, discotecário, não era o diretor como todo mundo passou a me conhecer na Rádio Difusora. Prossiga. Muito bem. Então, aí nós estávamos falando sobre o ano de 1980. 85, mais ou menos, quando eu estava na Record FM, recebi o convite para retornar para a Globo FM em 85, com o Carlos Roberto, que é um grande amigo meu, e diante daquela colocação, né, para não perder a Excelsior AM, que era uma rádio que eu tinha com memória afetiva, enfim, eu falei, eu não quero perder. E eu tinha aquele programa, Excelsior Você à Noite, do qual eu gostava muito de apresentar. E eu falei, não, então eu vou deixar a Record. Deixei uma família incrível, que é a família Machado de Carvalho, para trás, Paulito, seu Paulinho, enfim, todas aqueles, pelo pessoal todo da época, o doutor Paulo ainda vivo, né? O Faustão tinha ido para a Record FM, fazer um programa depois do meu horário. Eu já conheci o Faustão da época da Rádio Excelsior, do Balanceiro, e eu voltei para a Globo, fiquei na Globo FM. Aí sim, de volta na Globo FM com um projeto relativamente vencedor, que chamava-se Globo FM, Você Liga Seu Sucesso, que era o slogan da 98 FM no Rio, Você Liga Seu Sucesso, que era do Jaime Azulay, esse projeto, junto com outras pessoas mais. E trouxemos esse projeto, trouxeram para São Paulo e deu muito sucesso. Aí depois trouxeram o Fernandinho Gasparetto, ficou o Carlos Roberto, aí entrava eu, meio-dia, aí ia até as 4 horas da tarde, entrava depois, me falha a memória, talvez o Mauro Brandão, não me lembro bem, e depois entrava o Sérgio Torres, depois o Sérgio Boca com o Good Times, né? Depois do Sérgio Torres veio o Sérgio Boca com o Good Times, que foi um grande sucesso da emissora, se não o maior sucesso da emissora no sentido pleno, né, de sucesso de público e de audiência e que marcou uma época, né? Naturalmente. Eu sou responsável um pouco. Ficando ali era difícil. Exatamente. Eu sou um pouco responsável por isso, viu, Luiz? Talvez você não saiba, como dizia o nosso velho Leão. Concorrência. O Carlos Roberto, exatamente. O Carlos Roberto, ele tinha o Sérgio Torres estava saindo e ele disse: eu preciso de alguém para apresentar o programa Sérgio Boca. O programa chamava Good Times. E eu disse: o Carlinhos, eu acho que tem uma pessoa ideal para esse horário,
pela voz, pelo jeito, pelo romance, por ser um cara daquele... Ele se veste com o programa, né? Que é aquela coisa romântica, aquela coisa toda, envolvendo o amor e tal. E o Carlos Roberto disse assim, olha, quem é? Eu falei, ele está na Transamérica apresentando, acho que esse soft music, alguma coisa assim, à noite. Ele falou, porra, é mesmo? O Boca, ele tinha trabalhado com o Boca na Manchete. Liga lá pro Boca. Aí eu liguei pro Boca, na Transamérica. Chamamos ele para conversar, o Carlinhos conversou com ele e ele passou a vir apresentar o Good Times. Então eu tenho uma corresponsabilidade junto com o Carlos Roberto de ter trazido o Sérgio Boca para apresentar o Good Times, que foi um grande sucesso daquela emissora naquele momento, naquele perfil. Eu também acabei tendo bastante sucesso, o meu horário entre meio-dia e 2 da tarde. Eu tinha um programa que nós batizamos como chamava Recordações, né? Que era um programa de flashback do meio-dia 1, do qual também eu tive bastante sucesso. Depois tinha um programa chamado Só Mix, que quem mixava as músicas era o Carlinhos Conceição, da BMG, que ele era DJ de acho que Acre Clube, se não me falha a memória, e ele mixava as músicas, né? Sempre com muito produto da BMG, se é que você me entende, mas nós botávamos em fita ali os blocos de 15 minutos e eu apenas apresentava. Né? Era o cachê dele. Era o cachê, exatamente. Eu não sabia do Carlinhos como DJ. Eu sou muito amigo dele, aliás, somos, e ele sempre foi um grande companheiro, está na ativa até hoje. Trabalha o periclão aí até dizer chega, mas esse lado dele eu não conhecia. Conhecia de outros colegas, de outros companheiros. Mas ele era muito bom, ele mixava muito bem, ele trazia as fitinhas prontas em blocos, né? E a gente colocava lá, eu colocava no ar, nas máquinas, e apresentava o programa Só Mix. Depois eu ia até as 4 da tarde, depois tinha, acho que Vote Sucesso, alguma coisa assim. Então era um mix de AM com FM, né? Com aquela locução de FM com mix de AM, com programas, né? Sempre linkado ao telefone, porque o telefone era a nossa linha direta com o ouvinte. Nós não tínhamos internet, não tínhamos absolutamente nada disso, era tudo feito ainda com cartuchos e fitas e discos, né? Tecnicamente era bastante tínhamos muito trabalho durante todo o nosso horário de trabalho, né? Durante o nosso programa, ou a programação que nós éramos responsáveis, nós tínhamos muito trabalho como apresentador, ao mesmo tempo profissionais da parte técnica, como operadores, porque a gente tinha que se esmerar naquilo ali, nós tínhamos que ser muito bons operadores, né? Porque nós tínhamos que criar, nós tínhamos que colocar vinheta, a gente tinha que escolher bem a vinheta, a gente tinha que pensar no que nós íamos falar, como nós íamos falar, de que maneira falar. Eu acho assim, nós enriquecemos o rádio, não empobrecemos. O FM no começo, ele veio como chamado abobrinha, mas logo em seguida eu acho que nós trouxemos uma riqueza de comunicação ao rádio. O rádio passou aquela coisa meio formal, mesmo aquela coisa, rádio, não sei o quê, não sei o que lá, passou a ser uma coisa muito mais pessoal. Ela saiu daquela, né, e entrou por uma característica muito próxima. A gente aproximou o ouvinte. Eu acho que o FM teve essa incumbência de trazer o ouvinte mais perto do rádio. Com a qualidade do FM, é claro que aquilo ia crescer. Indiscutivelmente, aquilo ia ser o futuro. Né? Tanto é verdade que hoje os AMs sobrevivem. Né? Eu não me recordo agora, ultimamente, se tem alguma. A Globo, inclusive, fechou o AM dela, ou fechou toda a operação de AM dela. Por quê? Porque o AM se sucumbiu pela própria condição que ele é transmitido, né? Condição de som ruim. É gostoso, de forma... como algo saudoso, você fala, puxa, o AM é muito bacana para a gente que tem uma certa idade, a gente ouviu muitos anos, então tem ouvido. Agora, imagina uma pessoa jovem, contemporânea, não vai, é muito difícil você traduzir essa audiência para o AM. Eu acredito até que o AM pudesse virar estéreo com uma qualidade FM. Existe esse projeto, não sei se parou, se andou, eu fiquei um pouco fora, Fernando.
não foi para frente e não iria. Porque a Bandeirantes, por exemplo, comprou um transmissor Harris de 100 kW, o máximo que podia, estéreo. Nós fizemos toda a campanha lá por volta de 85 ou algo parecido, 82, uma coisa assim. Eu lembro que nada deu certo, porque não tendo receptor para isso, não adianta. Você pode transmitir com qualidade, mas não ouve com qualidade. E o problema do AM, como ele é de amplitude modulada, o som é lançado do estúdio para o transmissor, que fica sempre na periferia, num terreno mais ou menos um charco. Depois joga lá para cima, e vem o guarda-chuva, abre e solta aquele monte de ondas sonoras. Sim. Qualquer coisa que esteja no caminho, e aí um prédio de apartamento, claro, que hoje São Paulo está coalhada, o excesso de tomadas que nós temos em casa, que antigamente era uma tomada na cozinha para o liquidificador, uma na sala para a enceradeira, 2 no quarto, uma para... Tudo isso interfere. Hoje você tem não só tomadas em todas as paredes, como vários enxufes aí, vários plugs, né? Em cadeia, em sequência, às vezes um Benjamin, isso tudo produz um som espúrio que acaba com o som do rádio. Razão pela qual o AM não sobreviveu e dentro de mais algum tempo já vai virar lembrança e vai passar para a estendida do FM. Exatamente. Mas então, em continuação, a gente começou esse projeto, que foi o projeto Você Liga Sucesso, foi um sucesso vencedor e tivemos bastante sucesso. Eu estava bastante cansado porque eu fazia, nessa oportunidade, 1985 e 86, eu fazia a Globo FM. Aliás, o Serginho Leite tinha deixado o AM, o Comando Excelsior, que era um programa que ele fazia de manhã na Rádio Excelsior AM, que era um programa de entrevistas, era um rádio-jornalismo, rádio-revista, vamos chamar assim. Era uma rádio-revista, com entrevista, com músicas, etc., etc., com as brincadeiras do Serginho, que ele sempre foi muito engraçado, fez muito sucesso, todos nós sabemos, muito saudoso o Serginho, né? E ele saiu, não sei qual o motivo, mas ele saiu junto com o Luiz Henrique Romagnoli. Eles deixaram e acabei sendo convidado, porque eu ia muito bem à noite com o programa, convidado para ficar no lugar dele, para apresentar o Comando Excelsior. A princípio, para tampar o buraco, mas logo em sequência gostaram do meu tipo de apresentação e eu acabei fazendo esse programa durante 1 ano e meio, 2 anos, que até 86. Então eu fazia o programa Comando Excelsior pela manhã, fazia do meio-dia às 4 a Globo FM, eu saía de um corredor, descia o corredor sem comer, sem nada, comia uma bobaginha ou outra, entrava no estúdio do FM e ia até as 4 da tarde. Aí sim, eu saía. Nesta oportunidade, Humberto Marçal tinha deixado a Rádio Excelsior, que ele tinha sido coordenador em um determinado momento, ele deixou a Rádio Excelsior e veio o Francisco Panessa do Rio de Janeiro fazer testes de voz, fez teste com o Sérgio Boca, quase o Sérgio Boca ficou com a voz padrão e fizeram comigo também e me colocaram a voz padrão da Rádio Globo AM 1100. Eu fiquei até 86 como voz padrão na Globo. E também... Isso eu gravava à tarde com o Claudinho na técnica. Depois que eu comia alguma coisa, eu voltava e ficava gravando até 6, 7 horas da noite. Aí eu consegui fazer cabine na Rede Globo, na TV Globo, que era na Marechal. Então, eu deixava o carro ali e ia a pé até o estúdio da TV Globo na Marechal Deodoro e fazia cabine, gravações de cabine. Trabalhamos eu, Nivaldo Prieto, Dedé Gomes, enfim... Zorap e tantos outros, o Ronan Junqueira, o Ronan, não sei se ele estava lá, eu já tinha deixado, mas, enfim, trabalhamos juntos. E eu gravava também algumas chamadas, e fazia a cabine em horário nobre. Eu fazia o rock santeiro, era uma audiência da televisão brasileira. A minha voz que ia lá na Globo, né? Até o dia que eu fiz um erro de texto no ar, e isso é uma passagem meio cômica, porque
Eu era meio cegueta já, né? Mas eu teimava em não usar óculos, viu, Luiz? E os textos viam na cabine, se é que você me entende. A cabine era uma cabine com uma televisão preto e branca, não tinha cor, era uma televisãozinha pequenininha. Havia uma luz vermelha na tua cara e um microfone Shure SM58. Uma cabininha pequenininha, e você tinha na sua lateral esquerda a coordenação técnica. Então, a gente fazia as passagens todas ao vivo, se é que o Nivaldo Prieto ou o Dedé estiver acompanhando ou assistir esse programa, eles vão lembrar e vão rir muito, porque o Lalá fazia um sinal lá da coordenação, é agora que você vai entrar no ar. Então, você pegava o texto foguete que fazia as passagens, que chamava-se de PT, né? Rotativo. Então, toda saída de bloco para a faixa comercial tinha lá, você tinha que fazer em 5 segundos aquele foguete, tudo ao vivo. E na época tinham 2 programas de humor na Rede Globo, que era o Chico Anísio e o Jô Soares, com Vivo Gordo. Era o Chico Anísio Show e Jô Soares Vivo Gordo. Só que eles colocaram um na linha de cima e um na linha de baixo. E quando eu fui falar, eu misturei a linha de cima e a linha de baixo. E eu fui e falei, daqui a pouco o humor de Chico Anísio e Jô Soares em Vivo Gordo. Foi uma coisa... E com o Boni assistindo tudo, acompanhando tudo, imediatamente a coordenação já é obrigada a retratar. Aí o cara me liga do Rio, me manda para aquele lugar, e eu fiquei um pouco chateado. Isso aqui não é para mim, eu vou pular fora disso aqui. E eu estava cansado também, porque eu trabalhava de manhã até 11, meia-noite, todos os dias. Sábados, domingo, quando folgava não estava trabalhando, então não tinha mais vida, meus filhos já não me viam, já era casado. Eu falei, meu Deus, isso aqui não é vida. Estava muito cansado. E aí eu recebi um convite da Antena 1, do Carlos, do Scaff, Zé Carlos Scaff, e do Michel, que foi do Rio de Janeiro, uma das grandes vozes da TV Bandeirantes, acho que você lembra dele. Eles coordenavam a Rádio Antena 1 naquele Michel Boulos. Exatamente. E eu fui chamado por eles e falei, pô, a gente queria contar com você aqui, você não quer vir para a Antena 1 e tal. Porra, quando eu fui conhecer o estúdio, eu quase caí de costas, né? Porque a gente estava acostumado com a coisa, né? Eu fiquei, nossa, mas isso aqui é meio garagem, meio... Aí, como eu já conhecia o Lindaço, né? Que infelizmente nós perdemos recentemente, e eu falei, puxa, mas era um sonho, né? Porque trabalhar ali também era outro sonho, porque a Antena 1 também teve uma fase muito interessante de audiência, né? No começo dos anos 80, né? Ela foi muito com aqueles, como que era, em contatos imediatos, né? Enfim, teve muito sucesso. Só para a gente esclarecer, o Lindaço era o Arnaldo Sacomani. Porque para nós que somos do meio, era fácil, ele chamava todo mundo de O Lindaço. É isso. Mas, na verdade, era o considerado queridíssimo amigo de todos nós, que nos deixou. Que nos deixou de forma muito triste, infelizmente. Eu adorava o Arnaldo, todo mundo adorava o Arnaldo. O Arnaldo é uma pessoa incrível, né? Um coração imenso, ajudou muita gente no rádio, muito, que eu me lembro, nossa, incontáveis pessoas que são amigos meus hoje, que foram ajudados, auxiliados pelo Arnaldo, ou foram colocados no meio rádio pelo Arnaldo. E o Arnaldo, além de produtor musical, né, ele foi um grande radialista, um grande produtor de rádio, diretor de rádio, coordenador de rádio. E aí, com todo aquele passado que ele já tinha feito na Antena 1, a revista Playboy, etc. Eu adorava aquela programação. Eu falava, putz, a vida, eu queria trabalhar numa emissora assim. E como eu estava muito cansado, trabalhando demais, eu precisava de um tempo, eu queria investir um pouco na locução publicitária, porque estava uma coisa crescente. Eu vi o meu amigo Antônio Viviani gravando muito, o Edson Guerra retomando a sua vida de locutor publicitário e outros tantos. Eu falei, puxa, eu queria tentar, porque eu acho que você ganha uma liberdade, você fica no rádio, mas ao mesmo tempo você tem outros horários. E eu estava muito escravo do rádio, da comunicação
cotidiana. E aquilo estava me cansando, eu precisava dar um tempo para mim. Foi quando eu acabei recebendo esse convite e acertamos, eu e o Alfredo Raimundo, que era o pai do Ricardo Henrique, né? O Alfredo Raimundo era o diretor superintendente aqui de São Paulo, e eu deixei o Sistema Globo de Rádio. Fui muito feliz o tempo que eu estive lá, fiz grandes amigos que até hoje os tenho dentro do meu coração, todos eles, e a partir daí fui para a Antena 1. E lá eu construí uma nova história. Aí é uma outra história que é muito bacana. Porque eu entrei na Antena 1 em 86 e fui deixar a Antena 1 só em 96. Eu passei praticamente 10 anos. Né? 10 anos da minha vida, porque eu saí em fevereiro de 96, então praticamente 10 anos. De 9 para 10. Ainda era na Consolação? Eu comecei na Consolação, né? Como todo mundo conhece. E aí eu tive o primeiro convite do Negrão naquela época para coordenar, mas eu não queria. Eu era um cara... Eu tinha um aspecto de gerencial, sabe, o Fernando? Independente de ser um locutor, de ser um apresentador, mas eu tinha um aspecto organizacional. Eu acho que eles viam isso em mim, entende? Eu acho que tinha todo esse lado, e eles achavam isso interessante, porque isso auxiliaria dentro de uma organização, de uma melhor distribuição, de uma melhor orientação, etc, etc. Eu tinha um pouco disso dentro de mim. Né? E eu acho que eles viram isso em mim, e aí o Negrão fez um primeiro convite. Eu vi aquelas condições de trabalho, tecnicamente falando, com as limitações, e eu não dei muita bola. Eu falei, acho que eu sou muito jovem ainda para isso, eu tenho muita carreira pela frente, não é o momento. Aí veio o Caion Gadia. Isso foi em 87, 88. Ficou o Paulinho Leite um tempo, veio o Paulinho Leite, ficamos um ano juntos. Depois o Paulinho foi para a Record, em 87 para 88, se não me falha a memória, me perdoem os anos exatos, mas é por volta disso. E veio o Caion Gadia. O Caion Gadia é uma pessoa que eu já tinha tido a oportunidade de conhecê-lo nos anos 70, num teste que eu fiz lá na difusora, né, muitos e muitos anos atrás, naquela oportunidade. Não deu certo, porque não foi o momento. Fiz o teste com o Gama, esqueci o nome, o Candinho e tal. Mas não deu certo, porque a briga era grande, né? Eram grandes vozes, né? Wilson Renganelli, o próprio Dárcio, enfim, eram grandes vozes. Não vou me lembrar de todo mundo, mas você tem melhores condições do que eu, mas foi nos anos 70 e era muito difícil, um meninão, né? E aí acabei não entrando. Isso já foi em meados dos anos 70 que eu tentei fazer alguma coisa. E conheci o Caion naquela oportunidade. Quando ele chegou, isso em 87, 88, que ele foi para a Antena 1 e me encontrou e falou, eu conheço você. Eu falei, eu também te conheço lá. Que bacana. Ele tinha feito a Bandeirantes. Acho que você vai se lembrar, nos anos 80, ele chegou a fazer vários anos a Bandeirantes, e ele foi da Bandeirantes para lá. E nós nos reencontramos, ele gostou muito de mim, também viu esse lado organizacional, e ele queria que eu coordenasse a Antena 1. Ele era o diretor artístico, ele falou, você me ajuda aqui fazendo escala de locutores e a programação, quem que você acha? Eu falei, vamos botar o Vlamiro, né? O Vlamiro, que hoje está na Jovem Pan, diretor da Jovem Pan, diretor artístico da Jovem Pan, o Vlamiro, Paulinho, etc. Vamos botar o pessoal daqui mesmo. Ele falou, a gente explica e vamos fazer programação. E foi assim que a gente fez de forma meio caseira, porque a Antena 1 estava passando por um momento de transição. O Orlando Negrão, que era o dono do grupo Antena 1, ele tinha comprado aqui na Paulista, no 326 da Paulista, um andar, e ele queria levar a emissora dali da Consolação com outros equipamentos irradiantes, mais potentes, com transmissores novos, com estúdios novos, tal. Ele queria fazer uma nova situação. A emissora precisava ganhar novos estúdios, precisava ter uma potência maior, precisava ter novos recursos para poder disputar a sua audiência e conseguir economicamente o seu faturamento, né?
com isso. E automaticamente o Caion foi o responsável por essa transição entre o estúdio da Consolação à Avenida Paulista. E isso só se deu em 91. Nós fomos para a Paulista só em 91. Demorou uns 2, 3 anos para esse estúdio ficar pronto. E nós fomos para a Paulista em 91, quando, ainda em 91, 92, o Caion tem uma discussão com o Orlando Negrão. O Orlando Negrão já me conhecia e houve uma discussão entre eles, uma questão de programação e etc, 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 etc. A rádio estava muito lá embaixo de audiência, com um belo de um estúdio, com toda uma parte técnica renovadora e os resultados eram muito pequenos. E aí ele estava muito ruim. Me recordo que a gente tinha nós éramos penúltimo lugar de audiência, para você ter uma ideia. Com todo aquele aparato técnico, nós estávamos muito mal de audiência. E ele acabou discutindo com o Caion foi embora. E o Ronaldo Assunção me liga, que ele estava na Avenida Europa, né? O escritório central era lá na Avenida Europa, no Jardim Europa. Ele me liga e fala, olha, o Orlando Negrão quer falar com você, Batalha. Eu desci para conversar com o Orlando Negrão isso eu estou falando já começo de 92. E foi quando eu assumi a direção artística da rádio. Eu acabei assumindo, fui conversar com meu amigo Caion Gadi, e ele falou, não, acho que é chegado o seu momento, você tem muito preparo para isso, você tem todo esse lado gerencial que é indiscutível, e que você assuma aí, e desejo toda a sorte do mundo, somos amigos eternamente, imagina, eu viajava com o Caion, conhecia o Carlos e o Canhãozinho, a Dona Maria, éramos amigos pessoal, de família. Então, acabei assumindo e acabei montando um projeto que se chamou a Número 1 em Música, que está até aí hoje, né? Um projeto que a gente montou. Eu não fiz nada sozinho, porque quem fez fomos todos nós, o Orlando Negrão, de uma certa forma, participava, né, de todo esse projeto. Mas eu montei uma equipe de locutores, uma equipe de programadores, um estabelecimento de uma programação, de uma identidade sonora, dos quais passamos a ser primeiro lugar de classe A e B no Brasil. Aliás, montamos a rede, Antena 1, passamos a ser primeiro lugar em classe A e B do Brasil, passamos até a Jovem Pan, em número de A e B, aqui em São Paulo, em termos geral. A e B acima de 25 anos, que era uma rádio adulto contemporânea. Fizemos muito sucesso, eu falo fizemos sempre no plural, porque ninguém faz sucesso sozinho, e fizemos muito sucesso, ganhamos 3 tops de marketing como produto, foi o primeiro, nós fomos o primeiro a desenvolver um sistema de computação para geração de programação comercial, e fizemos um grande sucesso. Hoje é a Antena 1 que todo mundo conhece, com todo aquele padrão de qualidade que nós deixamos lá em 1996. Aí eu deixei em 1996 e montei a minha empresa de comunicação, que eu achava já que o rádio caminhava para novos horizontes. 86, se é que ninguém vai se recordar, mas eu vou dar um toque na memória de todos, começou a internet no Brasil. Exatamente quando surgiu o UOL. Surgiu o Mandic lá em Campinas, em 95, e em 96 começou o UOL aqui e aí aquilo não ia mais ter volta. Lógico que no começo a internet era discada, com aqueles modems discados, eu falei, isso aí vai trazer muita inovação. E aquilo eu não estava errado. E eu acabei montando uma pequena empresa com um sócio na época, o Hélio Barroso, que também era de rádio, foi dono de rádio, dono das Atalaias e tudo mais. E acabamos montando uma produtora ligada ao meio corporativo, né, marcas e clientes, para clientes, em especial do varejo. Isso foi em 96, de forma bem pioneira também, não tinha ninguém fazendo isso. Acabamos montando e eu deixei a Antena 1 para fazer o que era o meu destino, do qual estou até hoje. Mesmo assim, só para concluir, na parte do rádio, em 98 eu fiz consultoria para a Alfa FM,
Coincidentemente, criei as novas vinhetas, que até hoje eles utilizam, aquelas vinhetas cantadas que eu fiz, produzi na Jam, assim como eu fiz as produções da Antena 1, na Jam, isso no início dos anos 90. Depois, em 99, o Quercia, através do Aziz, que era o seu cunhado, o seu primo, enfim, primo, me chamou para dirigir um projeto chamado Nova FM, que ele queria trazer uma rádio um pouco diferenciada. Ele queria que eu modificasse o sistema irradiante, tirasse o sistema irradiante que estava na TV Record, junto com a antena da TV Record, e levasse para o prédio da Galeria 2000, ali onde eles estavam, na Paulista. Então, esse foi o grande projeto que eu fiz, mas eu fiz isso já de forma empresarial, era a minha empresa com um contrato empresarial com ele, tanto na Alfa, que eu fiquei apenas 4 meses, depois só para fazer um projeto de modificação de imagem, de identidade sonora, e depois, em 99, eu fiz esse projeto da Nova, fiquei 1 ano, até 2000, terminou em fevereiro de 2000, e em março de 2000, Tutinha me chama para desenvolver um projeto chamado Classic Pan, que era um sonho que ele tinha de desenvolver uma rádio FM em São Paulo, que pudesse receber essa frequência em São Paulo, que fosse uma rádio qualificada, como a Antena 1, como eu tinha feito na Antena 1, chamava-se Classic Pan. Fui para a Jovem Pan montar esse projeto com eles, sempre sem deixar a minha empresa de lado. Tá? Eu tinha um contrato jurídico. Desenvolvi a Classic Pan com o Tutinha, ficamos 1 ano. Em 2001, eu já tomado pelos meus compromissos da minha empresa, eu abandonei. Você nunca abandona, né, o Luiz? Você guarda no seu coração todas as memórias, as pessoas, os amigos, as passagens, os momentos alegres, tristes, tudo que você conquistou, tudo que eu tenho hoje eu devo ao rádio. Tudo que eu tenho eu devo à comunicação com o rádio. E eu, de lá para cá, de 2001, me dediquei aos meus negócios, ou seja, agora está fazendo 20 anos que eu estou exclusivamente dentro dos meus negócios, com bastante esforço, com bastante trabalho, continuo amigo de todos eles, continuo dentro da comunicação, porque minha empresa é de comunicação, porém corporativa, né? Trabalho com grandes empresas, desenvolvendo produtos de rádio e de televisão, de imagem e de som para essas grandes empresas, dos quais tenho a honra de ter marcas no Brasil todo. Hoje a gente atende pelo menos acima de 120 clientes de grande porte. Então, eu tenho muita felicidade, eu sou um cara muito feliz, independente do sucesso que eu possa ter obtido, mas eu passei pelo rádio, guardo em mim tudo que eu sei, tudo que eu aprendi com o rádio e com as pessoas que conviveram comigo no rádio. É um pouco dessa história que eu tinha para te contar, Luiz. Não sei se ela foi tão linda quanto a sua história no rádio, quanto outras tantas, né, que eu conheço, de tantos amigos nossos, mas eu espero ter contribuído, no mínimo, com uma ideia empreendedora que o rádio se transforma. Tudo se transforma, Luiz. Isso eu vou deixar bem claro como uma mensagem final para você. O rádio nunca vai morrer. Nada vai morrer. Não morre, se transforma. O rádio está se transformando, mas ele vai continuar sendo rádio. Eu falo isso com lágrimas nos olhos, porque ele se transforma. A gente não vai mais ver aquele rádio da mesma maneira que a gente viu, a gente fez. A gente vai ver um novo rádio, um novo momento, de novos dispositivos. E a gente tem que entender um pouco tudo isso que está acontecendo, e nós temos capacidade, por termos mais experiência que esses próprios jovens. Os jovens conhecem mais a tecnologia e sabem mais essa tecnologia, mas nós temos a experiência para levar para eles. E eu acho que essa experiência não tem valor que se pague, né, Luiz? Não dá para comparar o que nós temos de experiência e vivência ao longo de tantos anos. Você é um locutor que se transformou em empresário porque o sangue do empresário já estava impregnado em você. Você Exato. tinha essa visão, por isso você hoje está super bem com a sua empresa. Muito está obrigado. Todo esse time de profissionais e
de empresas a quem você ajuda, a quem você presta o seu auxílio. Só para concluir, Luiz, sem te cortar, só para concluir, eu fico muito contente porque eu ajudo muita gente em termos do meio radiofônico, no sentido, a gente contrata várias vozes, hoje eu tenho no meu time pelo menos umas 10, 12 vozes profissionais que trabalham no rádio e que eu contrato, com contratos mesmo, trabalho com vários técnicos que eram de rádios e que estão na minha empresa, trabalho com vários profissionais de programação musical, programação de produção de conteúdo dentro da empresa, tanto de pessoas de rádio como de televisão. Então, eu não saí. Na verdade, eu fui contribuir ainda mais com aquilo que eu acho que é muito bacana, porque eu transformei aquilo, a minha vida toda, e eu sou muito feliz porque o rádio é que me trouxe toda essa visão, me trouxe toda essa ideia, me deu essa oportunidade, e eu sou muito grato ao rádio e às pessoas que eu conheci. E eu vou dizer aqui de viva voz que eu tenho muita saudade de encontrar você em Las Vegas e bater papo, e a gente não está falando isso por isso é recíproco. Porque anualmente, na época em que existe a NAB, que é a convenção da empresa norte-americana, na verdade é uma associação, National Association of Broadcasters, existe uma feira onde são lançados todos as novidades, a tecnologia nasce lá. Se você se lembra hoje, com muita saudade, do fonógrafo, ele nasceu lá. Sim. E, infelizmente, por causa de toda essa pandemia, nós não pudemos ter esse encontro há um ano e vamos ser prejudicados por mais um, até que possamos nos reencontrar, bater papo e matar saudade. Porque lá é mais fácil da gente encontrar todo mundo, porque É verdade. Por incrível que pareça, parece até uma coisa meio pedante, mas não. É por incrível que pareça. Nós vivemos na mesma cidade, compartilhamos das mesmas pessoas, mas quando a gente se encontra em algum momento deslocado do nosso habitat convencional, comum, a gente parece que a gente se abre mais à vida, a gente comemora a vida, a nossa amizade, e isso é interessante. Muito obrigado, Luiz. Augusto, a sua participação hoje foi muito enriquecedora, porque apesar de você dizer que não está acertando todas as datas, você prestou um depoimento extremamente importante, citou profissionais maravilhosos com quem eu também tive oportunidade de trabalhar, ou pelo menos de estar perto ou ser concorrente, são amigos. Uhum. E aí eu quero dizer para você que mais para frente, a gente ainda vai entrevistar muita gente, a gente volta a conversar para contar coisas que a gente não teve chance de contar nesse horáriozinho meio apertado aqui, mas é o que nós temos que seguir. Obrigado pela sua participação. Estarei sempre à sua disposição, Luiz, para o que você precisar e para os amigos. Um grande beijo para você, uma saudade muito grande de você e de todos os nossos grandes amigos. Um beijo. Bom reencontrá-lo ainda aqui pelo virtual, mas a gente vai se ver e vai voltar a tomar café juntos. Com certeza. Um abração, Luiz. Obrigado pelo convite. Assim foi mais um episódio da série Vozes do Brasil, hoje com o querido amigo Augusto Batalha, uma linda voz que ainda está à disposição do rádio, mas não no dia a dia. Nós voltamos semanalmente no canal do YouTube, que tem o meu nome, Luiz Fernando Arioca. Você vai encontrar a sequência da série Vozes do Brasil, em que nós estamos contando parte da história do centenário Rádio do Coração. Até mais, obrigado.